Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a cada irmão, a cada irmã que nos ouve. Aqui quem vos fala é o presbítero Sérgio Moreno. Nós vamos estar iniciando mais um trimestre agora da Escola Bíblica Dominical, onde tem por tema relacionamentos em família, desafiando, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentarista da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre é o professor Elienay Cabral, que dispensa comentário. Irmãos, já quero convidar você que nos assiste, que nos ouve, a estar disseminando este vídeo, propagando, difundindo a Palavra de Deus através das redes sociais, das mídias sociais. Nos ajude, se inscreva em nosso canal. É tudo para a honra e glória do Senhor, a levar a palavra às pessoas que estão por aí. Amém? Nesta lição nós temos alguns temas a ser tratado nesse trimestre, que eu creio que vai ser uma revista, vai ser lições surpreendentes em nossa vida. A lição de número 1, que hoje nós vamos estar tratando, quando a família age por conta própria. Aleluia! Hoje é o tema desta lição datada do dia 2 de abril de 2023. Texto áureo: na verdade, Sara, sua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabeleci o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações, elas são inevitáveis. Então nós temos aqui, uma promessa de Deus aqui no textual, Gênesis 17, versículo 19. Deus faz uma promessa para Abraão, Deus faz uma promessa para a sua família, para Sara, sua mulher. Ela te dará um filho, e será chamado o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Nós temos que entender que quando interferimos nos planos de Deus, nós temos que arcar com as consequências das nossas precipitações. Nós temos que ter o maior cuidado quando se trata de precipitação. Nós temos que ter o maior cuidado quando nós agimos, seja no âmbito familiar, e aqui nós estamos tratando de família, seja também no seu âmbito, pessoal. Nós temos que ter o maior cuidado para não nos precipitar, porque a precipitação, ela causa consequências, Ela traz consequências, e dessas consequências nós não podemos sair. Nessas consequências, nós não podemos escolher quais são elas. Se eu pudesse escolher as consequências boas, para a nossa vida, seria bom. Mas muitas das vezes, essas consequências que vêm por precipitação, por não esperar a palavra de Deus se cumprir, são consequências desastrosas, são consequências que traz dores, que traz preocupações, que traz tantas coisas. Nós vamos ver dentro da lição neste dia de hoje, e o foco desta lição é a precipitação, A família, a palavra-chave da lição é família, mas nós temos aqui em destaque no texto áureo, na verdade prática, que Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. Então, quando nós agimos, quando a família age, quando o casal age precipitadamente, fora daquilo que Deus estabelece, fora daquilo que Deus quer, fora dos desígnios de Deus, fora dos planos de Deus, este casal, esta família vai sofrer consequências inadequadas, vai sofrer consequências que essas consequências, por muitas das vezes, vai gerar dores, vai gerar tristezas, vai gerar cicatrizes, vai gerar feridas, Vai ter um vínculo que não é bom. Não é isso? Então nós precisamos aprender, e a lição de número 1 nos deixa bem claro esta palavra, não é isso? Quando a família age por conta própria, quando a família não age dentro dos padrões divinos, quantas famílias estão destruídas ou estão se destruindo porque não segue o padrão que Deus estabeleceu, não segue aquilo que Deus
colocou, não segue aquilo que Deus planejou. E Deus, os planos de Deus para a família são planos bons, irmãos, são os melhores, mas por causa dessa precipitação, por falta de não esperar no Senhor, nós, como seres humanos, precipitados que somos por muitas das vezes, agimos pelas nossas próprias vontades. E quando as consequências chegam, por muitas das vezes nós ainda questionamos por que Deus está fazendo isso, por que Deus está deixando isso acontecer, por que Deus aceitou que isto acontecesse. E é como se Deus estivesse falando, quem escolheu foi vocês, quem decidiu foi vocês, as consequências agora vocês precisam assumir, vocês têm que assumir. Todos nós, quando erramos, nós assumimos consequências. Quando nós erramos, nós assumimos, as consequências que vêm de negatividade para nós. Essas consequências dentro do erro do casal, dentro do erro conjugal, dentro da família, são consequências inevitáveis, como diz o texto áureo. Eu quero fazer a leitura bíblica em classe, aleluia. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo 3, e Gênesis, capítulo 3, versículo 16, capítulo 16, do 1 ao 5. Aleluia. Gênesis 12, do 1 ao 3, Gênesis 16, do 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva porventura, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, e ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu o seu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Aleluia. É interessante, irmãos, e eu destaco esta palavra, o versículo 2, que diz assim, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. É interessante que aqui Sarai, ela já coloca, aqui ela não tem ainda o seu nome mudado, ainda é chamada de Sarai. Ela coloca uma intervenção como se Deus é quem tivesse cerrado a sua madre. E é uma história linda, porque Deus ele chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Quando nós entramos dentro desse contexto, nós vamos ver que Abraão ele já começa a passar por algumas lutas, por algumas implicações, por algumas consequências, já do momento em que ele sai, por levar o seu sobrinho, por levar o seu pai, para carregando com ele. Então, Abraão, no ponto em que ele sai da sua terra, que ele abandona a sua parentela, que ele leva, já esta carga, Abraão já está ali sofrendo alguns atos que nós vemos diante da caminhada de Abraão. Mas o que nos chama a atenção e o que a Bíblia vai nos tratar é sobre Abraão e Sarai, É sobre a família, sobre o plano de Deus e sobre o momento em que eles agem,
precipitadamente, como nós falamos no início. A precipitação, ela traz consequências. A precipitação, ela traz, né, algumas interferências sobre a nossa vida. Nós vamos ver nesta lição que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e outros assuntos, né? A educação dos filhos, entre outros. É o que nós vamos tratar dentro desta lição. É o que nós vamos ver dentro desta lição. E dentro desta introdução, dentro desta lição bíblica em classe, nós vamos ver que Deus, ele chama Abraão, né? Sai da sua terra, sai da sua parentela. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão com aproximadamente 75 anos. Sabemos que aos olhos humanos, né, já uma idade avançada, já a sua esposa numa idade avançada, talvez, né, aos nossos olhos, e nós olhamos hoje para a medicina, sabemos que humanamente falando, era impossível, e é aos olhos humanos por muitas das vezes, uma mulher nesta situação, ela conceber, ela dar luz, ela gerar filhos, constituir, né, criar-se e estabelecer uma família, partindo-se do pressuposto desta idade. Aleluia. Então nós vemos um casal que Deus chama para a obra, que Deus chama para um projeto, Deus chama para um propósito, Deus faz uma aliança, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão. E é interessante que nós vemos dentro da lição, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, né? Então nós vamos ver que Deus, ele tem uma promessa estabelecida. Deus tem uma palavra estabelecida dentro deste ponto. E esta promessa, ele diz bem claro: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Então Deus, ele faz de início, né, nesta introdução, ele faz esta promessa a Abraão. Ele faz esta aliança com Abraão e Sarai. Porém, nós vamos ver que no decorrer da lição, nós vamos ver que na jornada de Abraão e Sara, eles caem, né? Como por assim dizer, eles fraquejam na fé, né? Abraão dá ouvidos a Sara, sua esposa. Abraão ouve o conselho de Sarai e esquece da promessa por um momento. Ele esquece daquilo que Deus falou para ele, da onde Deus tirou ele. Abraão, que vivia, né, na terra de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, uma terra onde se adorava outros deuses, uma terra onde o seu pai oferecia sacrifícios a outro Deus. Mas Deus tira Abraão de dentro desta idolatria, Deus tira Abraão de dentro deste povo, para tornar Abraão o pai de multidões, ou pai da fé das nações, do povo. Aleluia. Então Deus escolhe Abraão, né, dentro de um povo idólatra, dentro de um povo, de uma nação idólatra ali. Deus vai lá e tira Abraão e oferece a Abraão a oportunidade, o privilégio de ser chamado pai de multidões. Glória a Jesus. Vamos seguindo a nossa lição. O tópico 1, que Deus faz promessa a Abraão, Gênesis capítulo 15. Deus se encontra com Abraão, capítulo 15, versículo 14. Desde que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, experimentou algumas emoções ruins que o levaram ao estresse. Foi o que eu acabei de falar no início, né? Em primeiro lugar, pelo fato de ter permitido que o seu sobrinho Ló e sua família o acompanhassem em sua peregrinação de fé, depois de algum tempo de guerra com alguns reis da região, né? E tê-los vencido. Abraão vinha de uma jornada de conquistas, vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois Harã,
Nós vemos isso em Gênesis capítulo 11, do versículo 31, 12, do 1 ao 4. Então nós temos aqui o casal Abraão e Sarai. Não havia ainda gerado um filho. E no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, Deus se encontra com Abraão e faz uma promessa específica de um herdeiro de sua semente, para o qual passaria o fruto de suas conquistas e riqueza. É interessante, irmãos, que quando nós vemos dentro deste ponto, Abraão ele está preocupado. Abraão ele está em um diálogo com Deus e ao mesmo tempo ele preocupa. Para quem que eu vou deixar a minha herança? Para quem que eu vou deixar o meu legado? Para quem que eu vou deixar o meu patrimônio? Quem será o meu herdeiro? Eu só tenho, o Eliezer, que estava ali com ele, o mordomo, para poder deixar. E Deus faz uma aliança com Abraão, reafirma, o Damasceno Eliezer, que era o mordomo. Só que Deus chega agora e fala: não, Abraão, não é para o mordomo Eliezer, não é para o Damasceno, não é para ele. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Eu imagino, irmãos, Deus falando claramente com Abraão: eu vou te dar um filho. E este é quem, herdará. Deus então desfaz a preocupação que havia no coração de Abraão, dizendo-lhe mais uma vez: não temas, e o faz vislumbrar o seu fruto e reafirmar que o seu herdeiro seria nascido da sua própria casa. Aos olhos humanos, irmãos, isso aqui é sobrenatural, é lindo demais. É Deus chegar, para um casal, Deus está chegando para um casal, Deus está chegando para uma família falando: eu vou constituir uma família, vocês vão gerar filhos, vocês vão ser o pai de multidões, vocês vão ser o pai desta nação. E aos olhos de Abraão, com 75 anos, sua esposa já é idade avançada. E o que eu acho mais interessante nesta caminhada é que mesmo diante de tudo isso, diante do momento de fraqueza de Abraão, de achar que não poderia, que não ser capaz, é que há um tempo determinado para esta promessa acontecer. E talvez nós nos perguntamos: por que não aconteceu logo? Por que Deus não já fez logo com Abraão? Deus, eu costumo dizer que Deus ele é especialista em mudar situações. Deus é especialista em reviravoltas. Deus ele é especialista em confundir a mente do homem. Talvez que você está me assistindo agora e você já tem recebido inúmeras promessas. E talvez você está falando assim: mas Deus tem prometido e não tem acontecido ainda na minha vida. Já tem 10 anos que Deus prometeu e nada aconteceu. Tem 15 anos que Deus prometeu e nada aconteceu. Tem 20 anos que Deus prometeu e nada aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: a promessa de Deus ela continua de pé. E no tempo determinado a promessa vai acontecer na tua vida. A promessa vai acontecer na tua casa. A promessa vai acontecer no teu lar. Porque Deus ele não se esquece da promessa que ele faz para comigo e para com você. Talvez nós, pelas nossas imperfeições, nós esquecemos que Deus fez uma promessa, nós esquecemos que Deus estabeleceu uma aliança e Deus continua nos lembrando. Eu imagino Abraão e Sarai esquecendo, eu imagino Abraão e Sarai colocando em dúvida aquilo que Deus poderia fazer, mas Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer que Deus é Deus do impossível. Aleluia! O que é impossível para o homem, para Deus é possível. O que o homem diz que não tem jeito, Deus faz acontecer. E aonde o homem diz que não tem jeito na tua casa, aonde o homem pode falar que não tem jeito para você, você não tem mais condições, você não tem mais idade, Deus está falando: eu sou Deus de surpresa. Eu sou Deus que quando eu prometo eu cumpro. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Deus ele não esqueceu da promessa para comigo e para com você. Deus ele cumpre a sua promessa. Deus ele reafirma a sua promessa para com Abraão, Diante da dúvida, diante da espera, cria-se em Abraão um momento, que ele
acha que não vai acontecer. Quantas vezes vem na nossa mente diante dessa dúvida, diante dessa espera, nós esperamos tanto, nós estamos esperando tanto, e o inimigo coloca na nossa cabeça, não vai acontecer, não tem mais como acontecer, Deus já se esqueceu. Deus não esquece daquilo que ele promete. Deus, ele reafirma a promessa com Abraão e Sarai, e depois de o Senhor lhe dar a garantia de que o herdeiro sairia de suas entranhas e do ventre de Sarai, Abraão ainda faz alguns questionamentos acerca desse filho. Porque a fé do velho patriarca estava em crise para ver a realização daquele sonho do casal, uma vez que Sarai continuava estéril e não dava qualquer sinal de gravidez. Às vezes somos bloqueados por dúvidas e angústia, e quando não conseguimos ver pela fé a operação do sobrenatural. Aleluia. Tem muitas vezes que nós não conseguimos enxergar aos olhos da fé pelo sobrenatural, mas Paulo vai dizer, através das palavras, guiado pelo Espírito Santo, nós caminhamos por fé e não por vista. Aleluia! Nós precisamos crer na promessa do Senhor. Nós precisamos crer na promessa que Deus tem para a minha e para a tua família. Nós precisamos esperar no Senhor, esperar Deus trabalhar no nosso lar, esperar Deus trabalhar na nossa família, porque Ele não esqueceu daquilo que Ele prometeu para você. Aleluia. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa, né? Como vimos em Gênesis capítulo 15, versículo 4. Traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu, o Senhor, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca. Deus está acalmando o coração de Abraão. Deus está acalmando o coração de pessoas que nos assistem nesse momento. É para você descansar no Senhor. É para você acalmar o teu coração. Eu não sei como está o teu lar. Eu não sei como está a tua família. Mas o que eu creio é que assim como foi com Abraão e Sara, Deus é no teu lar. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Deixa Ele comandar a tua casa, deixa Ele comandar o teu lar, deixa Ele fazer aquilo que precisa ser feito dentro da tua casa. A promessa ainda está de pé, mas quando nós agimos por precipitação, nós sofremos consequências desastrosas. Sarai sofreu consequências que ela não esperava. Abraão sofreu consequências que ele não esperava, por ouvir a sua esposa, por dar ouvido à sua esposa, de tanto a mulher murmurar, de tanto a mulher questionar. Toma aqui porque não vai acontecer mais não. Você que nos assiste, através desta palavra, você como sacerdote da tua casa, você precisa crer na promessa que Abraão fez para o teu lar. Você precisa acreditar na promessa que Deus tem para a tua vida. Deus fez a promessa para Abraão e Deus faz promessa para mim e para você. Confiar nele, esperar nele, que o tempo certo, o milagre vai ser gerado. Aleluia! Abraão e Sarai interferem no plano de Deus. Isto é um perigo. Isso aqui é um perigo, querido, quando nós interferimos no plano de Deus. Mas, presbítero Sérgio, como é que eu vou saber que eu estou interferindo nos planos de Deus? É confiar na promessa que Ele fez. Deus, Ele tem promessa, e a promessa de Deus não falha, uma vez que nós estamos firmados na Sua palavra. O problema nosso, do ser humano hoje, eu já falei isso em outras lições, é que nós vivemos, irmãos, uma geração, incrédula. E por mais ser incrédula também, nós vivemos em uma geração, e é muito lógico de falar de um assunto como este, de promessa, de bênçãos, e não falar de tantos
desânimos, eu não sei se essa seria a palavra, de tantos fracassos, de tantas promessas, né, de pessoas que têm ouvido, né, que Deus vai fazer, que Deus está prometendo, que Deus disse que ia acontecer, só que por muitas das vezes nós temos que julgar essas profecias que estão vindo, porque o que nós estamos vivendo hoje, né, as falsas profecias, né, uns falsos profetas, e nós temos que ficar com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz e acabou. E se a Bíblia diz que Deus tem os melhores planos para a nossa família, nós precisarmos caminhar, né, dentro desta palavra, nos enquadrar dentro dessa palavra e não sair dela, porque as promessas de Deus acontecem e nós não precisamos, né, interferir e nem tampouco ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Sara queria ajudar Deus. Sara quis dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa da nossa mão para ajudar Ele. Deus não precisa de ajuda minha e tua para fazer com que a promessa aconteça. O que Deus precisa de mim e de você é a nossa plena confiança nele. É a nossa plena convicção que Deus ele faz, que Deus ele cumpre aquilo que ele estabelece. Então Deus ele não precisa da minha ajuda. Deus não precisa. Vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Qual nós ouvimos muitos testemunhos por aí e pessoas que infelizmente, né, estão sofrendo ou sofreram por essas consequências de interferir nos planos de Deus, né? Um exemplo Um exemplo que nós já vi muitas pessoas falando é assim: Deus falou que vai te dar um carro. O cara só tem a bicicleta. Mas ele ouviu uma profecia, uma promessa que Deus falou que ia dar um carro para ele. Mas se Deus falou que ia me dar um carro, eu vou lá comprar um carro agora e vou dividir em 60 prestações de R$1.000. Eu posso até pagar a primeira, da segunda em diante o negócio trava. Aí as consequências começam a vir. As consequências começam a acontecer, né? As preocupações começam a acontecer, os distúrbios começam a acontecer. Sabe por quê? Porque Deus falou que ia dar. Deus não mandou que eu comprasse parcelado em 60 vezes o carro. E aí eu entendo que eu preciso ajudar a promessa de Deus a cumprir na minha vida, né? Deus falou que vai te dar uma filha, vai te dar um filho. Então deixa eu correr lá e fazer agora um bocado, né, de procedimentos, né, de inseminar. Irmãos, dentro deste assunto, mulheres, casais que gastam mundos e fundos com inseminação, com tudo mais, dinheiro que a perder de vista e não consegue, né? Por quê? Porque estão lutando com suas próprias forças, com seus próprios braços. E esquece de confiar no Deus que tem poder para fazer, que tem poder para mudar, para transformar essa situação. Então Abraão e Sara interferem nos planos de Deus. Gênesis capítulo 16, há um texto do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor já havia revelado a sua vontade para Abraão e Sarai, mas os dois tiveram dificuldade de assimilar plenamente a vontade divina em suas vidas. Então o que a carta aos Romanos está nos dizendo? Para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é que nós temos que entender. Qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus? É que nós interferimos no plano, é que nós buscamos mecanismos aonde não é para buscar, é que nós buscamos recursos aonde não é para buscar, não. É para que nós possamos entender que a vontade perfeita, agradável de Deus é esperar nele, é confiar no Senhor, é acreditar que o que ele prometeu, ele vai cumprir. E quando isto acontece, tanto Abraão quanto Sarai, eles vacilam na fé.
eles caem, eles fraquejam, né? Eles vacilam. E ainda no capítulo 2, depois da narrativa do seu chamado e da decisão de tomar o caminho da fé para a terra que não conhecia, mas o fazia vislumbrar a conquista dessa terra, Adão encontrou escassez na terra e resolveu, por conta própria, abandonar o caminho da fé e a direção de Deus em suas vidas e ir para o Egito. Abraão, queridos, e Sara, eles saem, por assim dizer, da vontade de Deus por várias vezes, né? Abraão vai mentir que Sara é sua irmã, que não é sua esposa, com medo. Primeiro porque não era para sair, era para ficar, era para esperar a promessa. E o caminho fora da vontade de Deus induz a caminhos tortuosos. O que nós precisamos entender é que caminhos fora da vontade de Deus induz a caminhos tortuosos e pecaminosos. E aí Tiago no Novo Testamento escreveu: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, de modo, pois, depois, havendo as consequências concebido, dar a luz ao pecado. E a luz do pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o que Tiago está dizendo? Que cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo tudo isso, havendo a concupiscência, concebendo a luz, da luz o pecado, e o pecado vai gerar a morte, né? Vai gerar a morte física, a morte espiritual, vai gerar as consequências que o pecado traz. Abraão se deixou levar pela própria cabeça, né? E usou a via da dissimulação para entrar no Egito. Então Abraão, por sua própria vontade, não a vontade de Deus, né? A sua concupiscência, engodado pelas suas próprias vontades. Aí a palavra do Senhor vai dizer: de que se queixa o homem, né? É dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Quando vem as consequências sobre nós, de algo que fazemos, de algo que cometemos, nós não temos que questionar a Deus. Nós não temos que perguntar o porquê. Não, quem tem que queixar? Do homem. O que o homem queixa? Dos seus próprios pecados, né? Da sua própria desobediência. Outro sim, depois de algum tempo, capítulo 15, Abraão, né? É um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque Abraão preferiu ouvir a voz da sua mulher, conforme diz o livro de Gênesis 16, 2, e ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que Abraão aquietou-se diante da reclamação de Sarai e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de Deus. Tem famílias, tem casal, eu creio assim, e é vice-versa. Tanto o homem quanto a mulher. De tanto um falar demais que o outro acaba acatando. Não, eu vou deixar, eu vou fazer, né? Tá falando muito, é para não gerar, muitas das vezes vem na nossa mente, não, é para não gerar contenda, é para não gerar crise, é para não ter discussão. Não, queridos. Se é Deus, não vai haver. É uma conversa, é um compromisso, é um acordo, é um comum acordo. Se Deus prometeu, então espera aí, minha filha, vamos esperar o tempo de Deus. Deus prometeu, meu filho, então espera aí, vamos esperar o tempo dele, né? Não adianta querer um ou outro achar um meio termo, achar um jeitinho. Não, então faça desse jeito aqui, ó, porque Deus vai, né? Deus está me mostrando, assim, vamos dar uma ajuda a Deus aqui. Eu imagino, né? E também não podemos, aqui eu não entro, irmãos, no âmbito de julgamento, porque nós não podemos, e a Bíblia não nos dá esse direito de julgar, né, de dizer a situação que Sarai estava vivendo ali, a idade em que ela já se encontrava, né, e tempos passando. A palavra vai dizer, e a Bíblia vai nos mostrar, que há aproximadamente 25 anos para que a promessa fosse se cumprir na vida de Abraão e na vida de Sara, né? Então foram anos, né, esperando essa promessa. E chega a um tempo, né, eu creio, no meio desse percurso, aonde os dois vacilam, aonde Sarai opta por Agar se deitar com o seu senhor,
E aí nós vamos ver as consequências acontecendo, nós vamos ver os dois vacilando, né, na fé, caindo. Sarai tentou ajudar Deus no cumprimento da sua promessa. Capítulo 16, versículo 1 ao 4. Abraão, atordoado pelas reclamações de Sarai, preferiu tomar caminho próprio e deixar de lado a vontade de Deus. Tudo quanto Deus já havia falado com Abraão foi deixado de lado para tomar um caminho natural traçado por sua mulher. Quando nós deixamos o caminho de Deus e seguimos o caminho natural traçado, seja pelo homem, seja pela mulher, como eu acabei de falar. Aqui nós estamos falando de nenhuma situação, né, de fertilidade que Sarai não podia. Então ela traz isso aqui para ela e Abraão não suporta, mas vai haver outros, né, termos dentro do relacionamento familiar, hoje nos dias que nós vivemos, que talvez não seja só na área estéril de gerar filhos, mas seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área psicológica, seja na área da criação de filhos. São tantas as áreas, irmãos, no meio da nossa... Hoje nós apoiamos isso aqui e aplicamos isso aqui não só na vida da esposa, né, que não pode gerar filhos, mas na vida da família, né? Aquilo que traz para dentro do nosso lar, aquilo que vem para dentro da nossa família. Aqui nós estamos falando de um problema, né, de esterilidade, mas qual é o problema que tem dentro da sua casa? O que está, né, tirando essa paz? O que está faltando, né, para que haja essa comunhão, esse acordo, né, essa conversa entre um e outro, para que se resolva, para que se espere a promessa de Deus se cumprir, né? Para que se espere na vontade de Deus e não se precipite em sair dos caminhos do Senhor. Não se precipite em andar pelas suas próprias pernas, pelas suas próprias vontades. Nós vamos ver que Sarai, ela pega, né, a sua serva, e uma vez que ela pega a sua serva, no intuito de querer ajudar Deus, tentar ajudar Deus, ela sofre agora com isso, né? A serva dela agora, uma vez que entende que está grávida, que se sente agora a última bolacha do pacote naquele lugar, quem é a bambambam aqui sou eu, quem tem o poder, quem tem condições de gerar filhos aqui sou eu. Você aqui não manda mais em mim, aqui eu não obedeço mais às suas ordens, aqui agora você não tem mais nenhuma moral sobre mim, né? Imagina a aflição de Sarai ali, imagina a aflição dela diante daquilo tudo. Imagino ela refletindo e falando, por que eu fui fazer isso? Por que eu quis, como nos dias de hoje, colocar o carro na frente dos bois? Por que eu quis colocar o braço, né? O chapéu aonde o braço não alcança? São esses tipos de coisas e essas consequências que vêm quando nós tentamos ajudar Deus no cumprimento da sua promessa. A promessa de Deus, e eu volto a refrisar aqui, Deus não precisa da minha perdão, e da tua ajuda para que a promessa aconteça. O que Deus precisa de mim e de você chama-se obediência, né? O requisito que Deus deseja que eu e você cumpra dentro dos parâmetros divinos é a obediência para a família esperar o tempo de Deus acontecer. Tópico 3, nós entramos nas consequências de uma decisão precipitada. E como nós já falamos no decorrer da lição, a precipitação ela traz consequências desastrosas. Qual foi a primeira consequência, né, dentro desse âmbito? H engravida e provoca conflito. A primeira consequência que nós vemos aqui, né, nesta decisão precipitada, é que H engravidou. E uma vez que H engravidou, ela agora começa a gerar conflitos, né, dentro do lar. Ela começa
a menosprezar a sua serva. E Abraão não soube ser firme com sua mulher Sarai, para convencê-la a esperar em Deus. É outro ponto. Nós temos o ponto em qual Agar já começa a gerar o conflito, mas primeiramente nós temos o ponto em que Abraão não soube ser firme. E essa firmeza precisa haver dentro do lar, né? Dentro da família. Entre ambas as partes, precisa haver essa firmeza. E ele acabou sendo conivente com os argumentos de Sarai, que a serva Agar poderia dar um filho, um herdeiro que fosse o seu próprio filho. E nós vamos ver todo o decorrer dessa discórdia, né? Dessa desarmonia que suscitou dentro do lar de Abraão. Imagina, me vem à mente, não sei se a Bíblia me dá o direito de conjecturar dessa maneira, eu imagino Abraão sentado com Sarai, conversando ali em um momento, falar: minha filha, meu filho, o que nós fizemos? O que nós trouxemos para a nossa vida por não esperar o tempo de Deus acontecer, por não esperar Deus fazer na nossa vida. As consequências que são tomadas, né, por precipitação, ela traz, né, por essa decisão precipitada, ela traz consequências, né, que começa a hostilizar, né? A Agar começou a hostilizar, né? Que se sentiu humilhada, e essa situação ficou insustentável dentro de casa. É uma situação que nós vemos lá em 1 Samuel, entre Ana, né, e Penina, uma situação constrangedora, uma situação desastrosa, uma situação que não tinha como se sustentar mais ali dentro. Mas tudo isso por causa de uma decisão que poderia ser evitada, que poderia não ter tomado naquele momento. E quando isso acontece, nós não escolhemos, né, essas consequências. Nós não escolhemos. Nós temos, e eu costumo dizer, o livre-arbítrio para escolher o que nós vamos fazer. Nós somos livres. Deus não criou robôs para poder ficar fazendo automaticamente o que ele quisesse. Deus deu livre-arbítrio para nós. E dentro desse livre-arbítrio, nós temos a consequência. Nós temos o livre de escolher o que nós vamos fazer. E eu digo o seguinte: nós não temos livre-arbítrio para escolher as consequências, senão nós só escolher coisas boas, mas as consequências ruins também ela vem por causa das decisões precipitadas. Segundo, Abraão foi fraco na hora de ser firme. Na hora de ser firme, Abraão fraquejou, né? Depois de toda a experiência que Abraão teve com Deus, com as promessas divinas para a sua vida pessoal e familiar, Abraão foi fraco e carnal e não teve firmeza no momento de tomar a decisão. Sarai tinha uma apreciação errada e equivocada acerca de Deus, né? A fraqueza de Abraão não foi apenas não agir com firmeza com Sarai e convencê-la a acreditar no milagre de Deus. Em contrapartida, em sua vida, Sarai precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe um conhecimento suficiente de entender que Deus tinha promessa para ela e que a promessa de Deus ia se cumprir. Deus preferiu decidir por si mesma, usando Agar, né? Dependência de Deus, ou seja, ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesmo. Ou seja, eu não dependo mais de Deus, eu deixo a dependência de Deus de lado e começo a agir sobre a minha dependência. E quando eu ajo, quando lá age sobre sua própria dependência, não na dependência de Deus, consequências vão acontecer, né? A lição do ter e o esperar em Deus é o que nos deixa a lição, né? Aqui finalizando, eu quero finalizar aqui com a lição do ter e o esperar em Deus. Sarai não soube esperar em Deus. O texto de Gênesis 2 diz: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido
ela colocou na mente, demonstrando a impaciência, a incredulidade no seu coração em relação a depender de Deus. Segundo, Abraão e Sarai se afastaram da dependência de Deus, né? Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir o seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastarem-se da dependência de Deus, não conseguiram evitar as consequências desastrosas que experimentaram. Quando nós afastamos da dependência de Deus, quando o lar se afasta da dependência de Deus, né? Quando o lar se afasta da dependência de Deus, nós sofremos consequências desastrosas dentro do nosso lar, dentro da nossa família. A lição nos ensina que, a respeito das promessas de Deus para a nossa vida e para a vida do crente, entretanto, ele alerta para o perigo de nos precipitarmos, né? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para não nos precipitarmos com as nossas decisões familiares. Nós estamos tratando de família. Quando se trata de família, cônjuge, filhos, tudo, decisões a ser tomada. Deus fez promessa, e promessa na vida do crente, ela vai acontecer. Promessa na vida da sua família, ela vai acontecer. Espera o tempo certo do Senhor. Confia na promessa que Deus te fez. Aleluia! Confia na promessa que Deus te fez. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou e te fez uma promessa. Então confia no Senhor. Eu quero orar por você nesta noite, nesta hora. Não sei que hora você vai estar assistindo este vídeo, mas eu quero orar pela sua família. Quero orar apresentando a tua família nesta noite. Todas as famílias que não venham, né, agir de forma precipitada, de forma equivocada, porque a precipitação gera consequência. A precipitação traz consequência. Quando interferimos nos planos de Deus, temos que arcar com as consequências da nossa precipitação. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Deus em Cristo Jesus, eu quero te agradecer por esta lição, por esse início de trimestre, a qual estamos tratando, Senhor, sobre os relacionamentos em família. Pai, eu te apresento a minha família nesta noite, eu te apresento o meu lar, te apresento a minha esposa, os meus filhos, e dentro desta oração, quero te apresentar a cada família nesta oportunidade, quero te apresentar a cada lar nesta oportunidade. Deus em Cristo Jesus, derrama as bênçãos sobre a família, meu Pai, nesta noite. Visita as famílias nesta nação, neste planeta, seja onde estiver agora. Jesus vai operando em cada lar, vai quebrando, meu Deus, todas as barreiras, todo espírito de incredulidade, todo espírito de fraqueza. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita os lares. Pai, reafirma a tua promessa nesta noite, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Deus em Cristo abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.